Você pensa demais. Pensa antes, durante e depois de tudo. Pensa no que fez, no que não fez, no que deveria ter dito e no que poderia acontecer se tivesse falado aquilo de maneira diferente. E sem perceber, vai ficando cansado, não do mundo, mas de si mesmo. Cansado da própria mente, desse barulho que não vem de fora, mas de dentro. Porque pensar é saudável, mas pensar demais acaba sendo uma prisão. Você revisa conversas na sua mente, imagina rejeições que nem aconteceram, cria cenários hipotéticos que nunca vão existir, e tudo isso rouba a sua paz, rouba o seu sono, o foco e a sua presença no dia a dia. E o pior é que quanto mais tenta parar de pensar, mais sua mente acelera. É como se o botão de desligar tivesse desaparecido. Mas hoje eu quero te mostrar que há um caminho de volta. Pensar menos não é desistir, é uma libertação. E antes da gente continuar, me conta de onde você está assistindo ou ouvindo esse vídeo. Eu gostaria de saber até onde essa nossa conversa chega por esse Brasil. Eu sou o Cleiton Agni e trabalho há alguns anos com terapias integrativas, bem-estar mental e emocional, ajudando pessoas a enxergarem com mais clareza o que sentem e a encontrarem equilíbrio entre a razão e o coração, entre a mente e o corpo. Aqui no canal Agni Bem-Estar, eu quero te mostrar que compreender a mente é o primeiro passo para curar o seu estado mental, as suas emoções, a alma. Pensar é algo natural, é o que nos ajuda a tomar decisões, a resolver problemas e a compreender o mundo. Mas quando o pensamento deixa de ser uma ferramenta útil e passa a ser um abrigo contra o medo, ele se transforma em uma prisão. Muitas pessoas acreditam que pensar em tudo é sinal de maturidade, de cuidado, de responsabilidade. Mas, na verdade, pensar demais muitas vezes pode ser insegurança, uma forma disfarçada de tentar controlar o que não se pode controlar. Quando você pensa demais, tenta prever o futuro para não ter nenhuma surpresa. Tenta entender o passado para não se decepcionar de novo. Tenta antecipar respostas para evitar rejeições. É um esforço constante de se proteger de algum tipo de dor. Mas o problema é que esse esforço nunca termina se você continuar dessa maneira. A mente que não confia tenta resolver tudo na base da lógica. Mas a vida não é uma equação para ser resolvida. Ela é mais como um caminho para ser vivenciado, para ser descoberto. A vida acontece no imprevisível, no presente, no que às vezes não dá para planejar. E é justamente por isso que o excesso de pensamento nos afasta da paz. Porque a paz só existe no agora. E a mente que pensa demais vive entre o passado e o futuro, mas nunca no presente. A mente que tenta controlar tudo não descansa. Ela vive em estado de alerta, como se a qualquer momento algo ruim fosse acontecer. E o corpo sente isso. O coração acelera, o sono não vem mais, você sente aquele aperto no peito, e até as pequenas decisões do dia a dia viram fonte de ansiedade. O excesso de pensamento é uma forma de medo. Medo de errar, medo de ser julgado, medo de perder o controle. E quanto mais o medo assume o volante, mais a mente acelera. Você acredita que está se protegendo de algum mal com isso, mas na verdade está se esgotando mentalmente, emocionalmente e até fisicamente. Porque pensar demais não traz segurança, traz exaustão. A coragem verdadeira não está em entender tudo, mas em aceitar que nem tudo precisa ser entendido, entende? A mente tenta prever para se sentir no controle, mas o controle é uma ilusão. A vida não precisa ser vencida, ela precisa ser vivida. E viver é aprender a confiar no fluxo constante, a respirar entre os pensamentos, a deixar o agora acontecer. Então, toda vez que sentir sua mente girando sem parar, pare por um instante, respire fundo e lembre-se de que pensar demais não é sinal de força, é sinal de medo. E o primeiro passo para encontrar a paz é escolher confiar não no resultado, mas em si mesmo, porque é quando você confia que o pensamento desacelera que a vida volta a fluir. A origem do excesso de pensamento é emocional. Nenhuma mente acelerada nasce do nada. Por trás do pensamento constante há sempre uma emoção não resolvida. Pode ser medo, culpa, rejeição, tristeza ou a sensação de não ter sido suficiente em algum momento da sua vida. Essas experiências deixam marcas invisíveis no seu subconsciente. E com o tempo, a mente aprende a se proteger, criando um hábito, o de pensar demais.
Ela acredita que se conseguir entender tudo, vai evitar a dor, mas isso é uma armadilha, na verdade. O pensamento excessivo não previne o sofrimento, ele o prolonga, na verdade. A mente volta ao passado tentando encontrar explicações, revisa situações, busca motivos, como se entender o que aconteceu pudesse mudar o que já foi, mas não muda. Buscar entender algumas situações alivia por alguns instantes, mas não cura. Curar é aceitar o que foi, mesmo sem compreender tudo. Mas aceitar não é desistir, é apenas parar de lutar contra o que já se foi, com o que já aconteceu. É reconhecer que o passado não pode ser refeito, mas pode ser integrado. Quando você aceita, o pensamento se aquieta, porque ele percebe que já não precisa mais buscar respostas onde não existem. Enquanto a mente pensa, o corpo sente. Isso mesmo, você sente no seu corpo físico o efeito de um pensamento. Não é interessante isso? Cada lembrança traz uma sensação, um nó na garganta, um peso no peito, um aperto no estômago. Esses sinais não são fraqueza, são o corpo pedindo para ser ouvido. O corpo guarda o que a mente tenta esquecer. E é por isso que, mesmo quando tudo parece estar bem racionalmente, o corpo continua tenso, inquieto, cansado, porque o pensamento não para enquanto a emoção continua aberta, como em um loop. Toda vez que a mente se perde em repetições, ela está tentando resolver o que o coração ainda não conseguiu aceitar. É como se o pensamento fosse uma tentativa de costurar uma ferida antiga com raciocínio, quando o que ela precisa é de acolhimento. A mente ansiosa quer proteger. Ela não é má, não é sua inimiga. Ela apenas não confia. Por isso, tenta prever, tenta entender, tenta controlar. Mas o controle é o oposto da confiança. E é nesse ponto que o pensamento se torna sofrimento. Você não precisa entender cada coisa que viveu. Algumas dores não pedem explicação, pedem descanso. Descanso para o corpo, para a mente e para a alma. Quando você permite que algo simplesmente seja o que é, sem tentar resolver, o pensamento começa a ceder. E isso é um alívio. E é nesse espaço de pausa que a paz começa a nascer. A mente ansiosa é uma mente que não confia. Toda mente que pensa demais é uma mente que não confia. Tem medo de ser rejeitada, de errar, de decepcionar. E esse medo cria uma armadura invisível. Você observa tudo, analisa tudo e a todos, planeja cada passo e, sem perceber, perde a leveza de simplesmente viver. A mente ansiosa vive em modo de defesa, mas o preço de se proteger demais é alto, porque você deixa de se entregar, deixa de sentir, deixa de se permitir o novo, e quanto mais tenta evitar o sofrimento, mais distante fica da alegria. Confiar é aceitar o risco da vida, é entender que você não tem controle sobre tudo, mas tem escolha, e isso é importante, porque você pode escolher como reage. E toda vez que escolhe respirar em vez de reagir, o cérebro entendeu que o perigo acabou. É assim que a mente começa a ser reeducada. A mente é como uma criança que não sabe ficar quieta. Ela busca estímulos, quer prever, quer resolver, mas assim como uma criança, ela pode ser ensinada com paciência e amor também. Quando você responde com calma, em vez de medo, ela aprende a descansar. A cura emocional não acontece com força, mas com gentileza. Anota isso, muito importante. A mente ansiosa precisa ouvir de você algo que talvez ninguém tenha dito. Você não é o que pensa. Você é quem observa o que pensa. Essa é a chave da liberdade mental. Enquanto você acredita que é a sua mente, você fica preso em cada pensamento negativo. Mas, quando começa a observar, cria distância. E nessa distância, nasce a paz. Pensamentos são reflexos, não verdades. Eles vêm e vão e só ganham força quando você acredita neles. Quando você aprende apenas a observar, o pensamento perde o poder de te dominar. Tente algo simples. Da próxima vez que a mente começar a girar, diga a si mesmo: eu não sou essa voz, eu sou quem está ouvindo. E respire. A respiração é um remédio natural contra o excesso de pensamento. Ela muda a química do cérebro, desacelera o coração e lembra o corpo de que o agora é seguro. A mente é como um mar. Quanto mais você tenta ir para lá,
mais ondas ela cria. Mas quando você observa, as ondas se acalmam. Não se trata de eliminar os pensamentos, mas de aprender a flutuar sobre eles. Paz não é ausência de pensamento, é presença de consciência. E consciência é esse estado de observar sem se perder, educar a mente com amor e não com medo. Durante muito tempo você acreditou que pensar demais era sinal de força, mas não é. O que falta não é força, é autocompreensão. A mente só se torna inimiga quando é guiada pelo medo. Mas quando o amor assume o comando, o pensamento se torna um guia. O amor traz leveza e o medo traz confusão. Você pode aprender a conversar com seus pensamentos de forma diferente. Em vez de reagir a eles, escute. Quando vier a voz interna dizendo, você não consegue, responda, eu estou aprendendo. Isso é libertador. Quando disser, vai dar errado, pergunte, baseado em quê? A dúvida enfraquece a ansiedade, porque a ansiedade se alimenta de certezas falsas. E quando o medo disser, você não merece viver em paz, diga a si mesmo, eu nasci para ter paz. Esse diálogo muda tudo. O corpo acredita em tudo o que a mente diz. Por isso, o tom interno precisa ser gentil. Seja gentil consigo mesmo. Educar a mente é como cuidar de um jardim. Você escolhe o que planta. Se planta medo, colhe ansiedade. Se planta gratidão, colhe serenidade. Tudo que você alimenta cresce dentro de você. Então, comece a alimentar o silêncio, a calma, a confiança. Quando o coração assume o comando, a mente quer controlar cada vez mais. O coração quer entrega, e a paz mora exatamente entre os dois. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que precisava escolher um dos lados, ou seguir só a razão, ou se deixar levar apenas pela emoção. Mas viver em equilíbrio é aprender a deixar que um complemente o outro. A mente organiza e o coração sente. Quando eles trabalham juntos, nasce a sabedoria emocional, aquela que entende o que a razão não explica e acolhe o que a lógica não dá conta de resolver. A mente é como uma guardiã, ela tenta te proteger, prever, antecipar, evitar que a dor volte. Mas às vezes essa proteção vira prisão, porque o medo de sentir de novo o que doeu faz com que você não sinta mais nada. E quando o coração é abafado, a vida perde totalmente a cor. A alegria fica contida, a leveza desaparece, e até o amor parece mais um esforço do que algo natural de sentir. Quando o coração assume o comando, não é que a razão some, ela apenas aprende a servir e não a dominar. É onde você precisa colocar o seu ego. Ele precisa estar ao seu serviço, e não você servindo ele. E quando isso acontece, você continua pensando, continua avaliando, mas agora com serenidade. Não é mais o medo que te guia, é a confiança. E a confiança não é certeza, é a escolha de seguir, mesmo sem todas as respostas. A verdadeira paz nasce quando você aprende a dialogar com a sua mente, com a voz do coração. Quando a mente disser, vai dar errado, o coração responde, eu vou tentar mesmo assim. Quando ela insistir, você não vai aguentar, o coração lembra, eu já aguentei muito mais. Esse diálogo interno é o que muda tudo. Porque a mente pode trazer o caos, mas o coração sempre sabe o caminho de volta. A paz não significa o fim dos pensamentos, nem o silêncio absoluto dentro da sua cabeça. Significa apenas que mesmo quando a mente fala alto, você já não acredita em tudo que ela diz. Você a ouve, mas não se confunde com ela. E quanto mais pratica essa escuta ativa com você mesmo, mais o corpo relaxa, mais o olhar suaviza, mais o coração se abre. Viver em paz é isso, não é não sentir, é sentir sem se perder. É olhar para o medo e perceber que ele é só um visitante. Ele vem, mas também vai. E quando o coração assume o comando, o pensamento se curva ante ele. E é nesse instante silencioso que a vida muda, porque é ali que a mente se rende e a alma respira. Durante muito tempo você acreditou que precisava lutar contra a sua mente, mas a mente não é um inimigo. É uma parte de você que aprendeu a se proteger do jeito errado. E o que ela precisa agora não é mais controle, é compreensão. A paz que você procura não está fora,
Ela está aí dentro, esperando o momento em que você pare de pensar demais para sentir ela. A verdadeira liberdade nasce quando você percebe que pode pensar, sentir e viver tudo ao mesmo tempo, mas sem se perder. Você não precisa eliminar os pensamentos, precisa apenas aprender a escutá-los com amor, porque quando a mente é compreendida, ela se torna a maior aliada da alma, e isso é realmente muito bom. Se esse conteúdo chegou até você, tocou você de alguma maneira, inscreva-se no canal, compartilhe com quem precisa ouvir e continue comigo aqui no canal Agni Bem-Estar, porque compreender a mente é o primeiro passo para curar as suas emoções, a mente e a alma.